essa dúvida veio aqui do YouTube e é o seguinte: de vez em quando tem tosses frequentes, recorrentes, tosse seca como tosse alérgica. O que fazer para melhorar? Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencialmente aqui em Aracaju e para pacientes de outras regiões, de várias regiões do país e fora do Brasil, eu faço atendimento por videoconsulta, acompanhamento online. Vou deixar o contato da minha secretária para maiores informações. Vamos lá, vamos voltar àquele tema de tosse crônica ou tosse recorrente, que é aquela tosse persistente ou então aquela tosse que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? A premissa mais importante com relação à tosse, nesse sentido de tosse crônica, tosse persistente, tosse recorrente, é que tosse não se trata com xarope. Tosse não é uma doença. Tosse é um sinal, né? É uma defesa do aparelho respiratório em resposta a alguma alteração, alguma agressão que ele está acontecendo ali. Então, se tem tosse, é porque tem algum motivo para aquela tosse acontecer. Então, não adianta você sair, indo na farmácia, comprar todos os xaropes da farmácia para tratar a tosse, que não vai resolver. No máximo, você vai fazer aliviar por alguns dias ali, mas se for uma tosse realmente crônica, recorrente, persistente, essa tosse não vai melhorar com xarope. Por quê? Porque o xarope não trata a causa da tosse. Nesses pacientes, nós pneumologistas, quando nós atendemos paciente, que é todo dia que eu vejo isso, com tosse crônica, tosse persistente, tosse recorrente, tanto presencial quanto por telemedicina, a primeira coisa a fazer é tentar identificar a causa da tosse. Por que que esse paciente tem essa tosse recorrente ou essa tosse crônica? Essa é a primeira questão a ser respondida. Por quê? Qual é a causa da tosse? Para isso, a gente vai fazer uma investigação, pedir alguns exames, né, para aí sim, com a gente tendo essa resposta, a gente tratar. Agora, aproveitando esse tema de tosse, ele falou aqui uma tosse seca, né, e ele fala em tosse alérgica. Na verdade, não tem tosse alérgica, né? É um outro grande erro, assim, que na minha concepção é muito comum e que deve ser evitado. Porque esse termo tosse alérgica dá uma impressão que se você usar um antialérgico, a tosse vai melhorar. E não é bem assim. Existe tosse ocasionada por doenças respiratórias alérgicas, tá certo? Mas a tosse em si não é uma tosse alérgica. Não é interessante usar esse termo. Nesse caso de tosse seca recorrente, a principal causa que a gente, né, após investigar, chega a uma conclusão é a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica brônquica que, dentre diversos sintomas, pode causar uma tosse frequente, uma tosse recorrente, mesmo sem a falta de ar, mesmo sem crise de desconforto respiratório. É aquela tosse que você apresenta quando muda o clima, é aquela tosse que você apresenta quando entra num ambiente com um cheiro mais forte, com um produto de limpeza mais forte, um cheiro, algum odor ali que estimulou o brônquio a fechar e dá aquela tosse. É aquela tosse persistente que você tem depois que pega uma virose e fica aquela tosse chata, tá incomodando. É aquela tosse que você tem quando faz um esforço. Tem pacientes, por exemplo, que não sabem que tem asma. Toda vez que vai correr na esteira da academia, ele não consegue executar por completo, começa a tossir. Ou tosse após o exercício. Então, esse padrão de tosse, a principal causa asma. Tem até um termo médico científico para esse tipo de asma. É a tosse variante asma. Né? É um tipo de manifestação da asma, que é só essa tosse recorrente. Então, nesse caso, como é que vai melhorar a tosse? Tratando o processo inflamatório brônquico. Tratando a asma. Trata devidamente a asma, essa tosse recorrente, essa tosse persistente, essa tosse crônica desaparece e controla-se. Uma outra causa que pode acontecer muito, que eu vejo muito no meu dia a dia,
é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Causando principalmente o refluxo laringofaríngeo, que é aquele refluxozinho aqui, ó, a nível de laringe, de faringe, é quando o ácido volta, né, pelo esôfago e acaba atingindo as vias aéreas, né, principalmente a laringe. E isso provoca dois sintomas importantes e frequentes: pigarro e tosse. Uma outra causa que pode estar levando esse paciente aqui da pergunta, né, essa tosse recorrente, é rinite. A rinite alérgica pode também, eventualmente, se manifestar com tosse, principalmente se esse paciente com rinite ele tem alguma bronquite, tem alguma asma, tem alguma hiperreatividade brônquica. Aí ele tosse mais ainda. Mas a rinite pode dar tosse, sim, principalmente pelo gotejamento nasal posterior. O paciente com a rinite, um pouquinho ali descontrolada, acumulando secreção na cavidade nasal, essa secreção fica pingando aqui por trás em direção à faringe, à laringe, e isso pode estimular a tosse. E é aquela tosse um pouquinho mais seca, pode até quebrar um pouquinho, mas tende a ser mais seca, irritativa, que piora mais à noite quando você vai dormir, porque você inclina a cabeça, a secreção escorre e você fica tossindo a noite toda, né, com aquela coceira na garganta. Então, em suma, eu trouxe essa pergunta aqui para chamar atenção nesse sentido, que tosse não se trata com xarope, tosse não é uma doença, é um sintoma que tem que ser investigado para se descobrir a causa. Por quê? Você só vai definitivamente eliminar a tosse tratando a causa da tosse. E aí, para a gente dar continuidade a esse tema tosse, tem um vídeo bem interessante aqui no meu canal, que é como tratar a tosse. Clica aqui, né? Acessa, assiste, comenta lá e compartilha.